Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno. Olá, estamos começando mais uma edição do CBN Saúde, falando aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, transmitindo pelos 750 AM e também pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Hoje nós estamos contando com a participação de uma especialista da área da odontologia, doutora Nayara Flores. Ela é joseense, dentista formada pela Unesp de São José dos Campos, é pós-graduada em cirurgia bucomaxilofacial, com residência médica pelo Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo. Em 2020, ela ingressou no Corpo Clínico do Hospital de Urgências de Guarulhos e na Prefeitura de São Paulo e fundou a Clínica Flores, em São José dos Campos. Atualmente, ela compõe o Corpo Clínico do Hospital Vivale, Redidor, em São José dos Campos, e também ministra treinamentos de pós-graduação em lipoenxertia facial. As suas principais áreas de atuação são traumatismos faciais, cirurgia ortognática, lipoaspiração e lipoenxertia facial. Bom dia, Nayara. Seja bem-vinda aqui ao programa Que Currículo, hein? Bom dia, Luciana. Queria agradecer o convite, tá? Como eu já tinha te falado, né? Eu acho que promover saúde não é somente, né? Não são só médicos e dentistas e profissionais da saúde que promovem. Eu acho que levar esse acesso à população, né? Tanto na parte de prevenção quanto do diagnóstico precoce é tão importante quanto o nosso tratamento diário ali que a gente faz, né? Que nós promovemos aos pacientes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Imagina, eu que agradeço, né? E justamente a gente prestar esse serviço, ainda mais numa área, às vezes, pouco conhecida aí pela população em geral, né? A gente vai explicar aqui o que faz o especialista bucomaxilofacial. Nós somos uma especialidade da odontologia, né? Depois da faculdade, nós fazemos uma residência, geralmente uma residência médica, com duração de 3 anos, que muitas vezes tem uma duração maior que a carga horária da faculdade, por volta de 9.000 horas. Né? Então, nesse tempo, nós ficamos em dedicação exclusiva dentro de um serviço hospitalar, que pode variar, né, em um hospital ou outro que oferecem esse tipo de residência. E nós, nesse tempo, a gente vai ter uma formação para tratar traumas faciais. Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro, um acidente automobilístico ou uma agressão física, e fratura os ossos da face. Nós queremos tratar, né, esses pacientes, fazer essas reconstruções, tumores benignos em face, também como a cirurgia ortognática, né, que é de reposicionamento dos maxilares para pessoas que têm assim, o queixo muito para frente ou queixo muito para trás, né, falando de forma assim, mais simples. Ou até mesmo, né, um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje, dores orofaciais, estando entre elas as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares. Que é onde justamente pega aqui a área da mandíbula, né? Muitas pessoas têm aí esse problema, né? Às vezes muita dor na mandíbula, a gente vai entender um pouquinho, né? Primeiramente, a gente esclarecer que muitas pessoas confundem, né? ATM com DTM, né? Então, vamos explicar um pouquinho qual é a diferença da ATM da DTM. Sim. A ATM nada mais é que uma abreviação, né, da articulação temporomandibular. Tá? E a DTM é na verdade, é um termo genérico, tá? Que fala assim sobre as patologias que podem acometer a ATM, que é a articulação temporomandibular. Mas dentro dessas disfunções, nós temos aí mais de 100 patologias, né? DTM é um termo bem genérico para englobar essas patologias. É como se fosse uma cefaleia. Existem mais de 100 tipos de cefaleias, que são 100 tipos de dores de cabeça, né? Então, dentro das disfunções temporomandibulares, nós temos as patologias degenerativas, nós temos os desarranjos internos, né? E, para quem não sabe, o bruxismo mesmo e o apertamento, eles não estão dentro das DTMs. Né? O bruxismo e o apertamento, ele pode causar uma disfunção da articulação, né? Uma disfunção interna. Mas o bruxismo e o apertamento, ele é uma disfunção
muscular, na maioria das vezes, um hábito parafuncional, tá? Que gera uma disfunção muscular. E para a gente entender um pouquinho a articulação, a ATM, né, que é essa articulação temporomandibular, qual é a função dela, qual a importância dela para o nosso organismo? A todo tempo, eu estou falando, eu estou comendo, eu estou utilizando a articulação temporomandibular, né? Essa articulação é uma articulação entre a cabeça da mandíbula, né, que é o côndilo mandibular, que fica aqui nessa região anterior, à frente, né, do ouvido. Então, muitas pessoas sentem dor, falam, eu tô com dor no ouvido, né? É um caminho muito comum. O paciente ir ao otorrino e falar, não, eu tô com dor de ouvido, e o otorrino encaminhar para o cirurgião bucomaxilofacial, porque se trata de uma dor na articulação temporomandibular. Então, é uma articulação muito requisitada, né? É uma articulação entre o côndilo mandibular e a base do crânio, o osso temporal, né? Então, quais são os componentes dessa articulação, né? Vou dar uma pincelada rápida a respeito disso. Nós temos o côndilo mandibular, nós temos um disco que fica entre o côndilo mandibular e a fossa mandibular, que fica no osso temporal, tá? E esse disco articular, ele tem a função de realmente não ter esse contato direto entre as duas superfícies ósseas e ter um desgaste, né? Então, a gente tem também uma cápsula em volta dessa articulação e um líquido dentro dessa articulação, tá? Então, qualquer desgaste vai causar um problema maior. Sim. E por isso nós temos assim o diagnóstico diferencial dessas patologias, né? Porque uma patologia, de repente, ela pode acometer a cápsula articular, a outra pode acometer o disco articular, a outra pode acometer ser uma degeneração óssea, né? Então, é importante a gente salientar que, por mais que falar, não, tenho DTM, não é uma coisa assim que é o mesmo tratamento. Para cada paciente, eu vou tratar de uma forma dependendo da estrutura que é acometida dentro dessa articulação. Uhum. E quais seriam esses sinais aí principais, né, que anunciam que está tendo algum problema na ATM? Nós temos, assim, né, a maioria dos pacientes procuram a gente por conta dos estalidos, né, e crepitações. Né? O estalido é quando você abre e fecha a boca ou está falando e você sente um estralo ali, né? Ou com uma sensação como se tivesse uma areinha, né? Você abre e fecha a boca, que já é um sinal que a doença está um pouquinho mais avançada. Limitação de abertura da boca, né? É um sinal também de que a doença está a doer, a pessoa abre a boca, ela sente dor. Ou não necessariamente. Não sempre. Um sinal de alerta, na verdade, uma coisa muito importante, né, de se frisar, é que a fase final da doença, o paciente não sente dor mais, né? Então, quando o paciente te procura muitas vezes e fala, nossa, doutora, mas eu não sinto dor, né? Eu sinto esse estalido, a minha boca não abre muito bem, mas muitas vezes não sente dor. E muitas vezes ele está na fase final da doença. Então, isso é um pouco preocupante, porque a dor, ela é, assim, um indicativo, né, que você tem que procurar um tratamento, né? Então, nem sempre ele sente. Muitas vezes a dor, ela está mais associada a essa sobrecarga muscular e a parafunção, né, como é o apertamento e o bruxismo. No caso de alguém que tem a mordida cruzada, é comum também dar esse problema na ATM? Sim. A oclusão, né, que é o encaixe dos dentes, a forma que o paciente morde, né, é um sinal, pode ser um sinal de um problema articular, né? Na maioria das vezes, o paciente que tem a mordida cruzada posterior, né, que a gente fala lá atrás, pode ser que ele tenha uma disfunção em apenas um dos lados, né? E o principal sinal, né, a grande maioria dos pacientes que tem o queixo para trás, pode ser um sinal de uma patologia degenerativa da articulação. À medida que reabsorve essa região óssea, né, o queixo ele vai indo para trás. E essa patologia ela pode ser progressiva,
né? E o paciente começa a evoluir aí com limitação de abertura bucal, né? Dores ao abrir e fechar a boca. Muitas vezes ele começa a adaptar sem perceber a alimentação a alimentos mais pastosos, tá? A dor é uma coisa muito subjetiva, né? A mesma dor que um estímulo, às vezes, que causa dor em você, não causa dor em mim, né? E a maior incidência, né, de DTM e dor são em mulheres, né? Muitas vezes ou em adolescentes, né, que estão na fase da puberdade, podem apresentar, mas muitas vezes está associada em crianças a dentição mista, que a gente fala, né? O fato de ter dentes decíduos, que são dentes de leite, e dentes permanentes. Então, ela fica ali numa constante movimentação para encontrar uma estabilidade, tá? Então, é muito comum crianças terem bruxismo, mas isso não é sinal, por mais que seja comum, não é sinal que não precise de tratamento, tá? E pode também estar associada a uma doença, não uma doença psicossomática, mas um fator psicossomático. Ela está ali passando por algum fator de ansiedade, ela está extravasando, né? Está manifestando através dessa parafunção, que a gente chama de parafunção tudo que não se alimentar, falar, né? Se não é funcional o paciente ficar rangendo ou apertando. Isso vai gerar uma sobrecarga na musculatura. E funciona como se ele estivesse fazendo uma musculação. Imagina se a pessoa faz uma parafunção, um apertamento ou um bruxismo durante as 8 horas de sono. Nossa. É a mesma coisa se você estivesse malhando o braço durante as 8 horas de sono. Ela vai acumular ácido lático ali, ela vai sofrer uma hipertrofia muscular e ela vai sentir dor, né? Então, a gente precisa analisar por que essa parafunção ela está acontecendo. Agora, Nayara, existem pesquisas que mostram que 75% das pessoas, da população em geral, tem algum sinal de DTM, né? Mas todos os casos são de tratamento ou não necessariamente? Então, se eu pegar toda a população e fazer um exame, né, que na maioria das vezes o exame padrão ouro para examinar a articulação temporomandibular é a ressonância magnética, né? Se eu fizer em 100% da população, a grande maioria vai ter um deslocamento de disco articular, tá? Ou muitas vezes um estalido, né? Só que isso não é sinal de que eu preciso intervir, né? Principalmente se esse paciente ele não sente dor, se ele não tem limitação de abertura bucal, tá? Por quê? Porque a dor justamente é o que eu te falei, né? Se eu pego, geralmente, né, isso acontece muito no consultório. Chega um paciente, homem, que tem a musculatura mastigatória super hipertrofiada, os dentes super desgastados e não tem nenhuma queixa de dor, né? E tá com o disco articular fora de posição, né? E muitas vezes a gente olha mulheres, que a gente olha lá na ressonância magnética, não tem deslocamento de disco articular, né? Não tem parafunção, que é apertamento ou bruxismo, né? E ela tem dor, né? Por que isso acontece? Porque existem fatores predisponentes para dor. Hormonais, principalmente, por isso que acomete aí, e eu arrisco dizer que 80% dos pacientes que se queixam são mulheres, tá? Existem fatores genéticos predisponentes, né? Que não quer dizer que porque esse paciente ele tem sinais ali, aquilo vai gerar uma dor no organismo dele, tá? Por isso que a gente fala que o prognóstico da DTM, ele é muito reservado. Por quê? Porque não é muito particularizado, né? Cada paciente ele vai funcionar de uma forma, cada paciente vai precisar de um tipo de tratamento, que pode ser o tratamento clínico, né? O que é o tratamento clínico? Um dispositivo interoclusal, fisioterapia, adequação principalmente de hábitos, tá?
É isso que eu ia perguntar, né? Esses hábitos do dia a dia, eles interferem também na questão da dor, na questão do agravamento ou não, e até mesmo do desenvolvimento dessas alterações. Sim. Você não percebe que nós, principalmente que somos mulheres, né? Tem algumas épocas, principalmente no período pré-menstrual, a gente fica mais sensível à dor, né? O nosso limiar de dor ele é mais baixo, né? Coisas que não causavam dor em outro período causam dor no período pré-menstrual. Isso acontece também em mulheres, principalmente, que estão na menopausa, né? Que elas têm uma menor produção ali, né? De dopamina, de serotonina, né? Em pessoas depressivas, elas têm um limiar de dor muito menor. Pessoas que têm fibromialgia, elas têm um limiar de dor muito menor, tá? Então, assim, e as doenças psicossomáticas, né? Que são as doenças psíquicas que elas se manifestam no corpo, a DTM ela está entre elas, né? Então, eu preciso fazer uma análise bem específica em relação à situação, né, Emocional desse paciente. emocional do paciente. Então, assim, ele chega no consultório, automaticamente a gente já vai sentir na consulta, né? Muito mais uma conversa, na verdade. A gente já sente na consulta se ele tem sintomas de ansiedade, se ele tem sintomas de depressão, né? Se ele faz atividade física. Por quê? Porque a todo tempo a gente tem estímulo de dor no nosso corpo. Só que isso não é sinal que a gente vá sentir dor. Tá? Por quê? Porque nós temos a produção natural de analgésicos, né? Que são dopamina, serotonina. Então, muitas vezes, a atividade física diária e essa liberação de serotonina já vai diminuir a dor desse paciente. Olha né? que interessante. Mais uma vez, a importância da prática da atividade física também nesse sentido, Então, né? então ele chega no consultório, atividade física você não faz, psicoterapia, psiquiatra muitas vezes, tá? Reumatologista. E quando o paciente ele está mais de 6 meses com dor, né? Que a gente já fala que ele já apresenta uma dor crônica. E o que é a dor crônica? Por exemplo, eu tô com a mão aqui numa chapa quente, né? E eu não... Assim, a dor, ela é um sinal de alerta para eu remover minha mão, né? Se eu continuo com a mão aqui por mais de 6 meses, né? Além de ter uma lesão local, depois que eu remover a causa da dor, que é o calor, o meu cérebro, ele vai estar sensibilizado. Então, não adianta mais eu remover o estímulo. Eu preciso dessensibilizar o meu cérebro através, muitas vezes, de analgésicos de ação central. Tá? Então, muitas vezes, eu encaminho esse paciente também, além de fazer o tratamento clínico e, muitas vezes, cirúrgico, para um especialista em dor, um neurologista especialista em dor. Então, é um tratamento multiprofissional. Certo, então a gente percebe aí que existem outros profissionais envolvidos aí no tratamento. Tão importante essas informações, né, que a doutora Nayara Flores está trazendo para a gente. Vamos explicar como é que a gente faz para manter essa boa saúde, né, da ATM. É possível isso, a gente pensar também como cuidar disso antes de surgirem essas alterações, né, esses problemas todos? Sim, eu acredito que assim, mantendo uma boa saúde em primeiro lugar, né? Fazendo exames periódicos, né? Se você tem um bom dentista, né? Ele vai te guiar para um diagnóstico, possivelmente. Não ficar muito tempo com dor, né? Buscar uma solução, porque as pessoas se adaptam também à dor. Né? E muitas vezes acontece, não, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu sinto a dor de cabeça 3 vezes na semana. E isso, né, virou uma rotina, vai lá, toma uma dipirona, toma uma medicação e continua... E não associa o problema, né? Até tem um dado interessante aqui, que de acordo com a Sociedade Brasileira de DTM, dor orofacial, diz que é bastante comum, né, que as enxaquecas e as DTMs aconteçam de forma simultânea, né? Então, existe uma relação muito próxima aí, né? Então, ter enxaqueca com muita frequência pode estar associada a uma DTM. Sim.
Como a DTM, a enxaqueca também é multifatorial e existem vários tipos de enxaqueca, né? O que muda muitas vezes da enxaqueca, né, para DTM, um diagnóstico diferencial é a localização, né? Muitas vezes os pacientes de DTM, eles sentem uma dor muito localizada em região temporal, em região de ângulo mandibular, sente uma pressão nos dentes, né? Já o paciente de enxaqueca, uma das características, né, é uma dor aqui na região frontal, por trás dos olhos, né? Esse paciente que tem a enxaqueca, ele já tem um mecanismo, a fisiopatologia da dor dele já está alterada, né? E a DTM, existem muitas DTMs, não, né? As dores orofaciais, que são tensionais. Então, o que o paciente ele tende a fazer, né? Ele tá com dor, como que você fica? Não fica tenso? Né? Você não contrai toda essa musculatura, não aperta, né? E com o tempo, o bruxismo e o apertamento, eles não são considerados DTMs, eles são considerados para funções que geram dor miofaciais, tá? Só que com o tempo você pode gerar desarranjos internos dentro da articulação, tá? É a mesma coisa de uma pessoa que ela manca, né? Ela tem algum problema no joelho e ela fica mancando, ela sobrecarrega muito mais a musculatura, muitas vezes da outra perna. Isso vai fazer com que ela tenha um desgaste muito maior no joelho que não está doente. Sobrecarregando, né? Isso muitas vezes acontece na articulação temporomandibular. O paciente não sente dor na articulação que está sendo tensionada, que está doente, e do outro lado ele sente. Porque qual que é o nosso instinto protetivo? Se eu tenho um membro doente, eu preservo, né? Então, mastiga muitas vezes de um lado só, né? Então, tem uma restauração, às vezes, que está ali com contato prematuro, né? Que não está muito bem feita, que sem sensibilidade, mastiga só do outro lado, né? Aí a sobrecarga toda de um lado. Né? Então, acontece muito, né, esse tipo de compensação. Mas, enfim, voltando ao assunto, né, que você tinha perguntado das enxaquecas. Né? Então, esse paciente ele já está com todo esse sistema comprometido, né, da fisiopatologia da dor. Né? Então, é muito comum, né, os pacientes que têm enxaqueca, eles estão muito mais propensos a desenvolver uma disfunção temporomandibular, também como os pacientes com disfunção temporomandibular, eles tendem a desenvolver uma enxaqueca, tá? Porque a localização é muito parecida, ele já está predisposto, já tem essa predisposição maior a sentir dor, né? Então, ele chega no nosso consultório, ele já passou, a gente fala que é o turista, né? O paciente de DTM, porque ele já passou por várias especialidades. Né? Por várias especialidades, muitas vezes com muitos diagnósticos, está tomando muita medicação, né? E está desesperado, isso realmente. Quando não está se automedicando, né, Nayara? Muitas vezes é o que acontece, né? Porque dificilmente existe essa primeira ida ao especialista, né? A pessoa vai meio que mascarando ali aquela dor, e isso também é um fator que prejudica muito o diagnóstico, né? E é muito triste, sabe? Às vezes a gente se depara com casos, por quê? Porque como a dor é subjetiva, eu não tenho um exame laboratorial que me comprova que o paciente está com dor. E às vezes vai um especialista e fica descreditando, né, essa pessoa. E essa pessoa, ela acorda com dor, ela dorme com dor. Isso prejudica muitas vezes os relacionamentos, né? O sono. O sono é muito importante para regulação, né? Da total, dor crônica, da dor crônica, principalmente, atrapalha a produtividade no trabalho. Então, essa pessoa ela vem a desenvolver muitas vezes um estado depressivo, porque ninguém acredita que ela está com dor. Fala que ela é preguiçosa, fala que ela é indisposta, né? Então... e muitas vezes, né, você comentou aqui da questão do ouvido, né, que é um dos sinais. O zumbido pode ser um sinal também? Pode ser um sinal, né? Só que existem mais de 100 causas para o zumbido. Desde pressão alta até labirintite, pré-diabetes, né? Então, tudo a gente cruzar
cruzar o exame físico, né? Examinar o paciente pessoalmente. Eu não tenho como fazer isso de forma online, né? E cruzar algumas características clínicas também que eu consigo observar no paciente. E aí também, né, você falou da questão emocional. A gente sabe que o índice de ansiedade, depressão, né, na população em geral, os índices são altíssimos e principalmente depois, né, do que a gente vivenciou aí na pandemia, ainda temos, né, vivido aí esse aumento da questão da ansiedade. E a ansiedade é um fator que é bastante determinante aí para o número de casos, né, de DTM, principalmente. Uma coisa que eu costumo falar para os pacientes é que, por mais que eu faça uma cirurgia, eu tire a articulação dele fora e coloque uma prótese no lugar, se ele não resolver a questão da ansiedade, que vai gerar essa parafunção, né, de apertar, e não tratar esses fatores psicossociais, né, isso não, a dor ela não vai passar, né? E uma questão também muito importante, aumentou muito, né? Principalmente durante a pandemia, eu acho que as pessoas ficaram mais recluídas, né? A ansiedade piorou muito e o uso de alguns ansiolíticos pioram a parafunção. Por exemplo, a fluoxetina, paroxetina, né? E algumas outras medicações, elas pioram essa parafunção. Então, além disso, né? Às vezes a pessoa vai lá, não, vou tratar a ansiedade. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa conciliação medicamentosa. Eu converso com o especialista, né? Com o psiquiatra, muitas vezes, para poder fazer essa conciliação. Outra medicação que piora muito a parafunção, que muita gente tem utilizado para... Algumas pessoas têm realmente déficit de atenção, né? E outras utilizam para estudar ou para trabalhar mais tempo com muita atenção, é o Venvance, né? Que piora muito esse apertamento. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa conciliação medicamentosa, né? Que seria um estimulante, é isso? Seria um estimulante ou não? Não, ele não é um estimulante. Ele é utilizado primordialmente para pacientes que têm déficit de atenção mesmo, tá? Mas como efeito colateral, ele tem aí o aumento da parafunção, tá? O uso a posição que nós utilizamos durante o uso do celular, do computador, também prejudica muito. Muito bem, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai precisar fazer um breve intervalo. Volto daqui a pouquinho aqui com a doutora Nayara Flores, falando sobre a ATM, DTM, e a gente volta já já. Repórter CBN. Sábado, 21 de janeiro de 2023. A Polícia Federal de Roraima prendeu um homem suspeito de incentivar a violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira em Boa Vista. Hoje, Lula faz visita ao estado para acompanhar os trabalhos dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na terra indígena Yanomami. Segundo o governo federal, centenas de crianças morreram na região nos últimos anos por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto do garimpo ilegal na região. O governo federal estuda dar um aumento de 40% a 45% para as bolsas concedidas pela CAPES e pelo CNPq. Os números, que variam de acordo com a modalidade da bolsa, foram apresentados por técnicos à Casa Civil, que analisa as propostas para tomar uma decisão até o fim do mês. O aumento do benefício já foi anunciado pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. O estado de São Paulo está registrando falta de vacina infantil contra a Covid. Segundo o levantamento feito com 120 municípios, ao menos 42 cidades não têm todas as doses para imunizar as crianças contra a doença.
Segundo a pesquisa feita pela Globo News, essas 42 cidades não têm a primeira ou a segunda doses para crianças de até 12 anos. A capital está entre elas e só tem a vacina Pfizer Baby para a segunda dose. Atualmente, em todo o estado, só 1% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão com as 2 doses da vacina contra a Covid em dia e 52% das crianças de 3 a 11 anos estão com o esquema completo. O Ministério da Saúde recebeu o segundo lote com 50 mil doses do medicamento para o tratamento contra a Covid. O antiviral produzido pela Pfizer é formado por 2 comprimidos. De acordo com a pasta, a distribuição é feita após a solicitação dos estados. O Ministério reforçou que o medicamento não previne a doença e que a melhor forma de evitar o coronavírus é por meio da vacinação. No horário de Brasília, 10h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tá procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com Corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com Corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis, você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com Corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar aqui do estúdio da CBN Vale, no programa CBN Saúde, hoje falando sobre dores orofaciais, como prevenir e como tratar. A gente está aqui com a doutora Nayara Flores, que é dentista cirurgiã bucomaxilofacial. E a doutora Nayara estava contando para a gente, explicando, né, qual a diferença entre ATM e DTM, quais são, né, as dores orofaciais mais aí comuns que a gente tem no dia a dia, o que é passível de tratamento ou não, né? A gente vai falar um pouco mais aí, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão do estilo de vida, ansiedade, né, que também contribui muito para a questão das dores orofaciais, né? E como a gente pode no dia a dia ter uma melhor qualidade de vida também, né, em relação à face, né? A questão da saúde bucal, doutora. Sim, as doenças, elas são praticamente assim, né, na grande maioria, né, na grande maioria não, né, isso aí seria um pouco leviano eu falar, mas é uma manifestação de que tem alguma coisa, né, que eu tô ali, que meu organismo, ele tá reclamando de do meu estilo de vida, da minha alimentação, né, então ela acaba sendo um pouco difícil aí de tratar também, porque depende muito do paciente, né? Depende aí dessa adequação de hábitos, né? E é difícil a gente ter realmente essa disciplina de estar sempre equilibrado, né? E a disfunção temporomandibular é uma doença crônica, ela é como diabetes, né? Você já ouviu alguém falar assim, não, olha, essa pessoa foi curada do diabetes, foi curada da hipertensão? Não, ela tem que tomar remédio para o resto da vida. Então, ela vai ter momentos de remissão, né? E ela vai ter momentos que essa doença ela vai estar exacerbada, né? Eu falo para o paciente que chega no meu consultório que é um casamento, né? Eu não faço tratamento para DTM. Eu faço o controle da doença, tá? O controle e acompanhamento. Mas por mais que eu faça uma cirurgia nesse paciente, se ele voltar a ter hábitos ruins, né, a dor vai voltar. Você comentou no primeiro bloco também que são muitas as patologias relacionadas aí às DTMs, né? A gente pode listar algumas delas? Sim, nós temos muitas patologias autoimunes, como lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide, que elas também se manifestam na articulação temporomandibular, tá? Ou em forma de DTM. Né? A artrite reumatoide, por exemplo, ela comete todas as articulações, e a ATM é mais uma articulação. Né? Nós temos também doenças proliferativas, né, que a gente fala,
que é a hiperplasia condilar, que é quando a gente tem um crescimento além ali do período de crescimento, né? Além dos 18 anos, ou uma patologia degenerativa, também que está dentro, né, das artrites reumatoides, mas nós temos também as artrites não soronegativas, né? Que não necessariamente o paciente tem o fator reumatoide positivo, tá? Então, por isso que nós temos aí que ver algumas questões, né? Por exemplo, a artrite, ela pode ser desencadeada, de repente, por uma doença bacteriana, por uma doença viral, por uma grande oscilação aí, hormonal ou, né, de algum neurotransmissor dentro do próprio corpo, né? Alguma variação aí psíquica, né? Ela tem vários, que a gente fala, né? A pessoa tem predisposição. Várias camadas, várias camadas. Até um trauma pode... um trauma, assim, né? Que a gente fala o microtrauma e o macrotrauma. O microtrauma pode ser uma restauração que está alta, né? E o macrotrauma, um acidente. A pessoa caiu e bateu a mandíbula, né? Isso pode ser simplesmente né? Foi lá e abaixou a chavinha, né? A pessoa tem a predisposição, né? Foi lá, um microtrauma. Uma pessoa que não tem predisposição, ela pode ter. De repente, nossa, bateu a mandíbula, quebrou em 1000 pedaços. Se ela não tem a predisposição genética em desenvolver a doença, ela não vai desenvolver, tá? E a gente está falando aqui, né? Existem os tratamentos, né? Hoje, quais são os tratamentos mais comuns, né? Mais utilizados? Nós temos os tratamentos clínicos, né? Como eu falei, é o uso de um dispositivo intraoral, que não deve ser utilizado para a vida inteira. Muita gente, né, fala, não, eu uso placa. Mas é um dispositivo para você utilizar durante 6 meses no máximo ali, né? Para desprogramar essa mordida, diminuir a pressão intraarticular. E eu não posso tornar, a gente fala que são os placa-dependentes, né? Que usam placa para a vida inteira. Geralmente o período máximo seria quanto? A gente utiliza aí por volta de 6 meses, mas depende muito se é um paciente cirúrgico ou não. Mas primordialmente eu utilizo em todos os pacientes. Fisioterapia, né, em todos os pacientes para equilibrar essa questão muscular. Em alguns casos a gente utiliza medicação, tá? Tanto os relaxantes musculares quanto algumas medicações prescritas muitas vezes pelo neuro, né, para tratar essa dor crônica, né, alguns analgésicos de ação central, antidepressivos. E depois vem os tratamentos cirúrgicos, que nós temos desde os menos invasivos, mas frisando que as cirurgias da ATM são pouco invasivas, tá? Que estão as cirurgias videoassistidas, né? Que são as artroscopias, que a gente pode fazer uma artroscopia diagnóstica, só como um exame, né, para entrar dentro da articulação. A gente entra com uma fibra ótica lá dentro e a gente consegue enxergar por vídeo ali, uma câmerazinha, né, falando coloquialmente aqui, a gente consegue enxergar dentro da articulação como é que tá e podemos intervir também, né, com o uso de medicação, fazendo o rompimento de algumas aderências, tá? Mas isso em uma fase inicial da doença, né? Depois a gente parte aí para uma cirurgia aberta, que muitas vezes é de reposicionamento de disco articular, que ela é chamada de discopexia, tá? É um acesso, né? Um cortezinho feito aqui, praticamente aqui dentro, né? Do ouvido, nessa região aqui que chama tragos, fica bem discreta, né, a cicatriz. E em casos mais avançados, nós vamos ter que utilizar aí uma prótese articular, né, muitas vezes para poder repor toda essa articulação, porque nesses casos não tem disco articular mais, não tem mais, né, estrutura para reposicionar, né, eu tenho que partir aí
para uma reconstrução total. Aí, nesses casos, geralmente, quando a pessoa tem uma doença degenerativa, né, da articulação, por exemplo, uma artrite reumatoide, muitas vezes outras articulações já estão acometidas, aí o reumatologista ele já está fazendo uso ali de alguns anti-inflamatórios não esteroidais, né, aliás, monoclonais, perdão, que fazem com que melhore essa condição de reabsorção óssea progressiva, tá? A gente vê que é uma questão bastante séria, né? Que a pessoa precisa ter esse diagnóstico preciso. E aí, por exemplo, as pessoas que não têm, não vão em busca desse tratamento adequado, quais são as consequências, né? Os prejuízos para a saúde de um paciente que tem todo esse problema, né? De disfunção da DTM, ou seja, chega num ponto que eu acredito que a pessoa não consiga aguentar de dor, ela acaba indo ao especialista. Mas o que acontece, né, se ele não fizer o tratamento adequado? Quais são os principais prejuízos? Esse paciente que ele tem, principalmente uma doença degenerativa articular, né, que está reabsorvendo o osso mesmo, ele tem aí um retrognatismo progressivo, né? O queixo ele vai indo para trás, vai indo para trás, vai indo para trás, né? Um paciente assim, possivelmente ele vai ser candidato a utilizar uma prótese articular e fazer uma cirurgia de reposicionamento mandibular, tá? Porque com essa progressão desse retrognatismo, né, a gente vai começando a ter um problema respiratório postural aí muito sério, né? O paciente que tem o queixinho para trás não é simplesmente, não, eu vou colocar um aparelho ali. Ele tem problemas respiratórios sérios que podem ser, né, desde a apneia do sono, né, que tem como manifestação o ronco, né, que a gente sabe aqui que é muito danoso para a saúde geral do paciente, né? Esse paciente ele não respira durante 8 horas da forma que ele deveria. Então, o organismo dele vai gerar mecanismos de compensação, né? E aí vem outros problemas, né? Doenças cardiovasculares, Sim. Questão da obesidade mesmo, Sim. né? Diabetes, uma série de Sim. outros desdobramentos aí para a saúde, né? Sim. Então, essa é uma das consequências, né? Ele progredir aí para uma prótese articular, mas eu vejo como o mais danoso, assim, para a vida do paciente, além dos problemas respiratórios, o desenvolvimento da dor crônica. Porque esse paciente que desenvolveu dor crônica, possivelmente ele vai ficar para o resto da vida dependendo de uma medicação que muitas vezes gera muita sonolência diurna, né? Então, compromete a qualidade de vida dele aí por um longo tempo, né? Então, assim, a cronificação da dor eu vejo como um grande problema. Estão aí as dicas, as recomendações, né? Os alertas da doutora Nayara Flores. A gente volta já com mais um intervalo, a gente volta já falando aí sobre as dores orofaciais, como a gente pode prevenir e tratar. Até daqui a pouco. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Do IPTU, do dia 13 a 17 de fevereiro, de acordo com a data de vencimento indicada no seu carnê, e tenha 7,5% de desconto. Ou, se preferir, o pagamento pode ser feito em até 10 parcelas para facilitar a sua vida. Os pedidos para isenção, redução e revisão devem ser feitos até o vencimento da primeira parcela. O valor que você paga no IPTU volta sempre em forma de benefícios para você. É mais educação, é mais saúde, é mais melhorias para a cidade. Prefeitura de São José dos Campos. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos aqui no estúdio da CBN Vale, no programa CBN Saúde, hoje falando sobre dores orofaciais, como prevenir e como tratar. A gente está contando aqui com a dentista cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Nayara Flores, que está aqui tirando várias dúvidas, super didática. Muito obrigada, viu, doutora Nayara, esclarecendo muitas questões aí que pouca gente conhece, né? A gente sabe que tem aí muitas questões associadas a dores de cabeça, enxaquecas, enfim, e a gente nem imagina que muitas vezes pode estar associado a questões dos dentes, né, da mandíbula, enfim, de toda essa região que a gente muitas vezes vai deixar por último para investigar, né?
Sim, nós temos alta capacidade aí de adaptação, né? Então, muitos pacientes chegam para mim com 35, 32 anos e falam, não, doutor, eu estou muito velha já para fazer uma cirurgia, né? E muitas vezes, né, o que acontece, né? A gente tem aí uma questão, né, que é a cirurgia ortognática, né, que você tinha até me perguntado sobre essa questão. Qual que é a relação, né, entre a DTM? Por que alguns pacientes que têm DTM têm que realizar a cirurgia ortognática? Não necessariamente eles têm que realizar, é obrigatório, né? Mas o que acontece? Principalmente nos pacientes que a gente fala que são padrão 2, né, que tem o queixinho para trás, né? Para quem aí tem a nossa idade aí um pouquinho... 35 mais aí talvez vai lembrar do Noel Rosa, né? Que tinha o queixo bem para trás. Né? Sim. Isso em menor ou maior grau, ele gera muitas repercussões prejudiciais para o paciente em questões respiratórias e posturais, né? Então, e o paciente que tem esse tipo de padrão facial, ele tem a gente vê uma prevalência muito maior de patologias degenerativas articulares muitas vezes, tá? Por que a cirurgia ortognática nesses pacientes muitas vezes é importante, né? Não que eu não fazer a cirurgia ortognática vá piorar o quadro do paciente, mas esse paciente tem o queixo para trás, ele tem deficiências respiratórias, né? E é instintivo eu ter uma anteriorização da cabeça no intuito de respirar melhor, tá? Então, quando esse paciente está acordado, ele joga a cabeça para frente no intuito de respirar melhor, né? Quando ele está dormindo, muitas vezes ele ronca. Né? Porque ele não tem esse... um importante sinal aí da apneia do sono, né? Sim. Que a gente já falou no segundo bloco, né? E o reposicionamento mandibular, né? Nós temos como manifestação também dessa anteriorização de cabeça dores cervicais, né? E como um desses sintomas, né? O paciente realmente ele sentiu uma dor que a gente fala que é ascendente, né? Como ele sente essa dor cervical, ele fica um pouquinho mais tensionado ali, sente dor e começa a tensionar também a musculatura mastigatória, né? Então, o paciente padrão 2, é muito normal ele ter essa repercussão postural. Então, qual que é o objetivo da cirurgia ortognática? Melhorar a condição respiratória, tá? Primordialmente. Que vai refletir também na postura dele, que ele não vai mais fazer essa anteriorização de cabeça, que é jogar o pescoço para frente para poder conseguir respirar de forma satisfatória, tá? Então, falar assim, não é obrigatório? Não, mas vai melhorar uma condição postural que pode estar gerando dor. E a gente também falou, né, dessa associação do sono, né, do ranger dos dentes, o bruxismo, que é um distúrbio do sono muito também prevalente aí na população, e da importância, né, desse trabalho associado, né, do dentista. Hoje a gente também tem os dentistas do sono, né, que Sim. é uma outra especialidade, e o quanto importante né, o quão importante é esse trabalho em conjunto, né, de vocês dentistas com o médico do sono, e ter esse conhecimento também de outras especialidades, né, Nayara? Sim. Chega para mim também uma grande demanda de pacientes que já fizeram cirurgia, septoplastias, já fizeram cirurgia, né, para remoção das amígdalas, turbinectomias, no intuito, todas essas cirurgias no intuito de entrar mais ar pelo nariz, né, e chegar mais ar para os pulmões. Só que não adianta não digo não adianta de nada, né? O ar passar pelo nariz, né, passar ali pela orofaringe e descer pela traqueia e não descer pela traqueia. Por conta de uma obstrução, por conta da posição mentual, né? Que a posição do mento é a posição mandibular. Né? Então, chegam muitos pacientes para mim com essa condição e como uma das manifestações o ronco. Né? Então, o objetivo também da cirurgia ortognática é esse reposicionamento mandibular, né? Porque o que acontece também com esse paciente? Como ele dorme mal,
né? O exame padrão ouro para detectar a apneia é a polissonografia, né? Então, muitas vezes chega o exame do paciente que ele, teoricamente, ele deitou ali, ficou deitado durante 8 horas, mas ele dormiu 4 de fato. Sim. Então, ele não atingiu... Até porque ele tem ele tem que ficar cheio dos eletrodos lá, né? Nessa polissonografia, é um exame que é feito muitas vezes em laboratório, né? Sim. Mas hoje também existe a possibilidade de fazer de forma domiciliar, né? Sim. A gente está com esse tipo de exame bastante avançado, né? Também. Sim, mas de fato, né, ele considera ali, tem alguns tipos de medicações também que não interferem, né, de forma a dopar o paciente. Uma das medicações é o midazolam, né, que você pode utilizar ali para poder o paciente sentir menos desconforto com essa monitorização, né, mas enfim, se o paciente ele ficou deitado ali durante 8 horas e ele dormiu de fato só 4, ele não atingiu um sono reparador, né? tá? Que ele vai ter um reestabelecimento aí de todas as suas funções, né, corporais, neurais. Então, isso faz com que o limiar de dor também dele diminua. Então, assim, é uma cadeia, né, sem fim, né? A apneia do sono é muito grave, e é tão deletéria, né? Ela é silenciosa. Sim, e muitas vezes a pessoa acha que roncar é normal, né? Ela é silenciosa menos pro parceiro que dorme do lado, né? Exato. Às vezes até motivo de quase divórcio, né, Nayara? Ah, mas muitas vezes é Puxa, motivo. A gente está chegando ao final aqui desse bate-papo que está incrível, né? Super didático aqui com a Nayara Flores. Venha mais vezes, por favor, porque tem uma vastidão aqui de especialidades que a gente pode tratar e informar a população, né? Seja sempre bem-vinda aqui ao CBN Saúde. Eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos para que as pessoas possam te seguir e acompanhar o seu trabalho. Nós estamos, né, na Clínica Flores, fica na região do Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Oferecemos também, né, além todas as vertentes aí da cirurgia bucomaxilofacial, também como cirurgias estéticas e a parte também de odontologia, né, estética dental, ortodontia. Em relação ao telefone, só que eu vou ficar te devendo, que eu não sei de cor. Clínica Flores, com I no final, né? Isso, Clínica Flores com I. E o Instagram é doutora Nayara Flores. Nayara com I, Flores com I. Em relação ao contato telefônico... lá tem, né? No Instagram tem o contato telefônico. No Instagram tem o contato na bio. É só clicar lá que vai direto pro WhatsApp. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aqui no CBN Saúde. O convite. Foi um grande prazer poder compartilhar aqui com vocês. Obrigada a você também que esteve conosco. E os trabalhos técnicos hoje foi de Edson Ramiro e a direção geral do programa é de José Geraldo Amoroso Jorge. Até sábado que vem e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.